Quem está falando com vocês é Rafael Calix, eu sou oncologista clínico e diretor científico do Instituto Oncoguia e nós vamos conversar agora um pouco sobre o tratamento do câncer de próstata. Então, quando o câncer de próstata é diagnosticado, e esse diagnóstico é sempre feito com base numa biópsia, existem alguns parâmetros que determinam qual é o tratamento ideal para esse doente. O primeiro deles é a extensão da doença, então investigar se a doença já está à distância ou não, se ela é metastática ou não. Isso pode ser feito em algumas situações através da realização de cintilografia óssea, de alguns exames de sangue. O urologista deve fazer um toque cuidadoso para tentar identificar se a doença saiu dos limites da próstata, que é palpável ao toque retal. E, via de regra, é feita ou uma tomografia ou uma ressonância nuclear magnética da pelve para tentar visualizar a imagem da próstata e ver se existe aí suspeita de extravasamento extracapsular ou extravasamento extraprostático da doença. Além disso, o patologista dá uma nota para a biópsia, chamada de score de Gleason, e o Gleason, quanto mais alto ele indica um maior grau de agressividade, quanto mais baixo ele indica um menor grau de agressividade da doença. E por último, o terceiro parâmetro utilizado no processo decisório é o próprio nível do PSA no sangue. E com base nesses três parâmetros, a gente classifica a doença em alto risco, risco intermediário e baixo, onde o alto risco significa que existe uma alta probabilidade, uma probabilidade bastante elevada de que exista doença à distância, mesmo que eu não tenha ainda documentado essa doença à distância. O risco intermediário, como o próprio nome diz, tem um risco intermediário, o baixo risco tem uma baixa probabilidade de que exista doença à distância. Para a doença de risco intermediário e risco alto, obviamente que se a gente não fizer nada, a doença vai progredir de maneira relativamente rápida ao longo de alguns anos e isso muito provavelmente vai ser um fator limitante na vida do doente, a não ser que se trate de um doente já extremamente velho ou com muitas outras doenças que poderiam ser fatores limitantes para a sua sobrevida. Já para pacientes que têm uma doença de baixo risco, existem aí as opções tanto de tratamento imediato curativo quanto a conduta que a gente chama de expectante ou de segmento ativo, onde o médico acompanha seriadamente com níveis de PSA, repete a biópsia dentro de um ano para ver se existe alguma manifestação de que esse câncer esteja se tornando um pouco mais agressivo, caso no qual seria indicado então um tratamento. E quando a gente fala de tratamento do câncer de próstata, existem basicamente duas modalidades curativas para o tratamento do câncer de próstata. A primeira delas é a própria cirurgia com a retirada da glândula prostática, é a chamada prostatectomia. E a segunda modalidade é a radioterapia. A radioterapia é esta que pode ser tanto feita de maneira externa, chamada teleterapia, quanto por braquiterapia através do implante de sementes radioativas. Sementes radioativas são utilizadas em situações muito restritas, mas a radioterapia externa, ela muito provavelmente é equivalente em eficácia a uma cirurgia que retire a próstata, a chamada prostatectomia. E o que determina se um tratamento ou outro deve ser empregado na tentativa de cura de um paciente é a questão sobre a disponibilidade de um bom equipamento de radioterapia ou a disponibilidade de um bom urologista para proceder com a cirurgia. E no caso das duas modalidades terapêuticas estarem disponíveis, realmente não existem dados que permitam dizer que uma seja superior à outra, e nesse caso tem que haver uma discussão aberta entre todos os médicos e o paciente. E em algumas situações, quando se trata de tumores um pouco mais agressivos e se opta por uma radioterapia, essa radioterapia é suplementada por um período aí de 6 meses a 3 anos de castração ou de manipulação hormonal. Com esses tratamentos, realmente a chance de curar um paciente com câncer de próstata é bastante elevada, no entanto, existem, obviamente, os efeitos colaterais desse tratamento que devem ser discutidos abertamente entre o paciente e os seus médicos.